Olá! Hoje eu queria compartilhar com vocês a respeito de um livro que eu terminei de ler e eu achei muito precioso o testemunho dessa irmã. O livro se chama O Evangelho e as Chaves de Casa, esse livro aqui, da Rosaria Butterfield. Bom, esse livro, basicamente, ele fala sobre a hospitalidade radicalmente simples. A história da Rosaria é muito interessante porque ela, durante muito tempo da vida dela, não era cristã. Muito pelo contrário. Ela vivia em pecado, ela tinha uma condição que ela achava que era o correto, né, viver, como muitos de nós, quando está em pecado, né, acha que a gente está indo por um caminho certo, até que a gente se converte ao Senhor, o Senhor abre os nossos olhos e a gente passa a andar nos caminhos dele, né? Só que a história de vida dela começa, dessa conversão, né, a história de conversão da Rosaria, começa justamente quando uma família a recebe, quando uma família a acolhe e convida ela para conversar sobre a palavra, convida ela para discutir sobre a Bíblia. E até então era o livro que ela mais temia, era o livro que ela mais detestava. E ela se sentiu confrontada, ela achou interessante a proposta, né, do pastor na época, de uma família, que a convidou para tomar um café, entrar ali dentro da casa deles e falar sobre a palavra. E aí, nesses encontros, né, nessa situação, em meio a essa situação, ela se converteu ao Senhor. E esse testemunho dessa família de recebê-la ficou muito evidente na vida dela, ficou muito forte na vida dela. Eu vou falar um pouquinho sobre os pontos que mais me chamaram a atenção nesse livro. Embora o chamado da nossa irmã, não sei se chamado é a melhor palavra, mas talvez a disposição do coração da nossa irmã foi para que ela vivesse a hospitalidade radicalmente simples na casa dela com os vizinhos dela. Eu gostaria que, enquanto você ouvisse esse vídeo, enquanto você ouvisse esse podcast, que também vai ser transmitido dessa forma, que você não ficasse pensando apenas nos vizinhos que você tem. Também, mas não apenas nisso. Quando a gente falar de hospitalidade radicalmente simples, que você possa pensar também nas pessoas que estão próximas a você, nos seus irmãos da igreja, na sua família, em pessoas que Deus vai colocando na sua vida para que você possa edificar a vida delas, tá bom? Vamos fazer esse combinado, então. O livro ele fala sobre a hospitalidade radicalmente simples, especificamente sobre os vizinhos. Essa irmã tinha uma disposição muito grande no coração dela. Ela vivia num contexto, né, vive num contexto em que ela conhece os vizinhos da rua, da casa dela. Então, a porta da casa dela é aberta para eles. Ela tem uma mesa em que ela serve refeições para esses vizinhos. E ela trata isso de uma forma muito natural, né? E aí ela vai colocando em cima desse contexto a palavra, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou comentar sobre alguns pontos em que ela cita no livro. Primeiro deles, respeite a realidade das vidas e casas de seus vizinhos. Segundo, ore para que você seja uma pessoa confiável para ouvir os fardos do coração dos seus vizinhos. Terceiro, entenda a diferença bíblica entre santidade e benignidade e não tenha medo de celebrar a benignidade de seus vizinhos incrédulos. Quarto, use pessoas que têm uma teologia diferente de ter má vontade. 5. Saiba porque importa muito que sejamos criados à imagem de Deus. E sexto, comece em algum lugar. Comece hoje. Bom, a hospitalidade radicalmente simples, ela fala o seguinte, aqueles que a vivem veem o estranho como próximo, e o próximo como família de Deus. Eles se recusam a reduzir uma pessoa a uma categoria ou rótulo. Eles veem a imagem de Deus refletido nos olhos de todo ser humano na Terra. Eles sabem que são como viciados em metanfetamina e profissionais do sexo. Ela dá esse exemplo porque ela vai contar de pessoas que foram acolhidas, né, pela família dela, nesse contexto da hospitalidade, que eram envolvidas com essas questões, né, com a metanfetamina e questões de como
essa questão, né, de ser profissional do sexo. Eles levam o seu pecado a sério, incluindo o pecado de egoísmo e do orgulho. Eles levam a santidade e a bondade de Deus a sério. Eles usam a Bíblia como seu salva-vidas, sem exceções. Aqueles que vivem em hospitalidade radicalmente simples veem suas casas não como sua propriedade, mas como uma dádiva de Deus usada para o avanço de seu reino. Eles abrem portas, eles buscam os desprivilegiados. Eles sabem que o Evangelho vem como as chaves de casa. Eles levam a teologia bíblica a sério, assim como os credos, confissões e tradições cristãs. A hospitalidade radicalmente simples, vivida na família de Deus, se reúne diariamente, ora constantemente e não precisa de convite para fazer isso. E aqueles que ainda não conhecem o Senhor são convocados para comer e ter comunhão. O bem terreno é visto como bom, e o solitário pode escolher estar só, mas não precisa ser cronicamente sozinho. A hospitalidade radicalmente simples caracteriza aqueles que não criam confusão por causa de diferentes cosmovisões representadas à mesa. Os verdadeiros hospitaleiros não se envergonham de ter amizade com pessoas que são diferentes. Eles não aceitam os disparates do mundo sobre isso. Eles sabem que há uma diferença entre aceitação e aprovação. E eles corajosamente aceitam e respeitam as pessoas que pensam diferente deles. Eles não se preocupam que os outros interpretem mal suas amizades. Jesus jantou com pecadores, mas não ficou com pecadores. Jesus viveu no mundo, mas não viveu com o mundo. Esse é o paradoxo de Jesus e ele define aqueles que estão dispostos a sofrer com outros por compartilhar e viver o Evangelho. Aqueles que se importam mais com a integridade do que a aparência. Hospitalidade radicalmente simples dá evidência da fé e do poder de Jesus para salvar. Não se interna em política, cultura ou qual a posição das pessoas sobre os eventos atuais. Ela sabe o que a conversão significa, o que a identidade em Cristo faz e o que o arrependimento cria. Ela sabe que o pecado é enganador. Ser enganado significa ser levado cativo por uma força maligna para fazer a sua vontade. Ela sabe que as pessoas precisam ser resgatadas do seu pecado. Não recebi lições de moral sobre fazer boas escolhas. Ela lembra que Jesus resgata as pessoas e seus pecados. Jesus nos resgatou. Jesus vive e reina. Hospitalidade radicalmente simples é isto. É usar o seu lar cristão de uma maneira cotidiana que busca transformar estranhos em vizinhos e vizinhas, em famílias de Deus. Ela traz a glória de Deus e ajuda os outros a viver o Evangelho em palavras e ações. Se você está proibido de usar o seu espaço dessa forma, também conta se você apoia de alguma forma outra casa em sua igreja que está fazendo isso. O propósito de hospitalidade radicalmente simples é edificar, é enfocar, é aprofundar e fortalecer a família de Deus, conduzindo outros para a igreja local e bíblica, e sendo bênção, né, num terreno espiritual para todos que nós conhecemos. Bom, resumindo um pouquinho sobre todo esse texto, né, toda essa parte que eu li, lembrando que essas partes que eu li eu tirei, né, do próprio livro aqui, a irmã ela foca muito nessa questão de hospitalidade radicalmente simples no contexto familiar, no contexto da casa dela, né? E talvez, né, quando a gente lê, quando a gente escuta essa palavra, né, pelo menos foi assim que eu me senti enquanto eu lia o livro, eu me senti muito impotente, eu percebi assim, nossa, eu poderia ser mais útil na vida de tantas pessoas, eu poderia abençoar mais outras pessoas. Às vezes a gente, né, pelo menos na rua aqui da nossa casa, a gente vê pessoas recolhendo lixo todos os dias para poder se sustentar. E aí a gente fica, né, pensando, meu Deus, será que tem um caminho que eu possa ser bênção na vida dessas pessoas? E tantos outros exemplos, né?
Mas, ao mesmo tempo, ficava sempre também uma vozinha dizendo: mas isso é a vida da irmã. A irmã que teve esse encargo, né, de abrir a casa dela e colocar lá uma refeição para que estranhos... É como ela fala, né? Os vizinhos, a princípio, são estranhos, então que estranhos passam a ser os nossos vizinhos amigos e que de amigos eles passam a ser irmãos, né? Até que a gente consiga levar essas pessoas a Cristo, porque esse é o objetivo dela, né? Não é apenas alimentá-los, não é apenas abrir a casa, expor o ambiente dela, muito pelo contrário. É fazer com que o lar dela seja usado para a glória de Deus e seja usado como um meio ali de levar essas pessoas, entre aspas, estranhas, né, para a palavra de Deus. Mas, ao mesmo tempo que eu fui lendo, eu creio que o Senhor foi me dando direção também e clareando um pouco sobre isso, porque o tempo inteiro eu tinha essa autodefesa, né? Esse foi um encargo que a irmã teve, isso é para a vida dela, mas não. Existem coisas muito mais simples no nosso dia a dia em que a gente pode aplicar a hospitalidade radicalmente simples na nossa vida. Às vezes, alguém precisa de uma carona para ir para o hospital. Às vezes, alguém precisa de uma cesta básica. Às vezes, alguém precisa de uma conversa. A irmã um conhecido, um familiar, está passando por alguma situação, precisa de um acolhimento, precisa ser ouvido. Isso também é hospitalidade radicalmente simples, né? Então, eu vi que o Senhor começou a tirar os meus olhos apenas do exemplo dessa irmã. E que o exemplo dela, de vida dela, abriu portas para que eu prestasse mais atenção na forma que o Senhor gostaria de me usar no meu dia a dia, né? Com essa hospitalidade radicalmente simples, né? E, ao mesmo tempo, também, o Senhor foi trabalhando e falando um pouquinho sobre a minha raiz, ou sobre as nossas raízes, né? Raízes, onde é que o nosso coração está firmado, né? Quando situações em que a gente perde o chão, né? Quando a gente recebe um exame que as coisas não vão tão bem como nós gostaríamos, né? Quando a gente recebe algum diagnóstico, ou quando a gente perde tudo por alguma... Né? Dando exemplos aqui, né? Às vezes a gente perde tudo aquilo que a gente achou que tinha e por aí vai. E aqui no livro, ela dá um desses exemplos, porque em algum momento teve uma situação em que a casa dela foi roubada, né? A casa dela passou ali por um assalto e ela perdeu muitas coisas e ela entende que talvez seja justamente porque ela deu brecha, né? Nesse sentido, né? Ela chegou... A casa dela se tornou conhecida aqui e ali e ela foi roubada. E ela ficou muito decepcionada, né? Como qualquer um de nós ficaríamos, né? Frustrados quando a gente passa por uma situação dessa. E ela escreve o seguinte, nessa hora, né? Nessa situação. Foi difícil ser roubada, foi difícil ver Deus testando de maneira tão poderosa, em particular, o que proclamamos publicamente, que mesmo que você esteja ferido, as pessoas não podem roubar. O que mais importa e o que sobreviverá até os novos céus e nova terra, sua alma, a palavra e o seu corpo glorificado. Eu percebi que eu sou abençoada, eu estou grata. Eu não sou a vítima. Era pior ser o ladrão do que eu. E aí ela começou a fazer essa reflexão, né? Senhor, tem misericórdia desse ladrão, né? O que eu perdi aqui foi material. O que eu perdi aqui pode ser refeito, pode ser, né, alcançado novamente. Isso, para mim, não tem tanto valor. Minha raiz não está na minha casa, nas coisas que eu perdi, né, ao ser roubada. Mas que o Senhor tenha misericórdia desse ladrão, porque aquilo que eu tenho de mais precioso, ninguém pode tirar de mim, né? E isso consola o nosso coração também. Saber que a gente vive num mundo tão cruel, num mundo tão confuso, com tantas coisas acontecendo, né? Para quem está aqui junto comigo, né? Eu estou gravando esse vídeo em setembro de 2023, não sei até quando e onde que ele vai alcançar, né? Até que ano que ele vai ficar ativo, né? Mas nesse momento a gente já vive momentos muito desafiadores, né? Em que as pessoas tentam mudar aquela forma que o Senhor nos ensinou, aquilo que a palavra nos ensina, e somos confrontados com isso, sofremos com isso, nos entristecemos com isso muitas vezes, mas é tão confortante saber, né? É tão consolador saber
que nada pode tirar o que nós temos, o que o Senhor alcançou no nosso coração. Nós temos a Jesus, né? Então, nada do que aconteça tem tanto valor nesse sentido, né? E aqui ela considera o que ela tem do Senhor no coração dela em relação a esse ladrão. Olha o coração, né? Ela não se irou contra ele, ela não quis vingança contra ele, muito pelo contrário, né? Ela foi provada nessa situação também. E aí ela fala assim também, uma parte do livro, ela fala assim, sobre esse texto de Coríntios. Considere comigo a atenção de 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além do que podemos resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que a possais suportar. Essa passagem que fala sobre a intensidade, a solidão e o perigo da tentação, ela também fala sobre a tensão vivida ao aplicar-se a fé a nossas provações e então esperar que essa saída apresente-se. Você já pensou aí ela faz a seguinte pergunta, né? Ela faz a seguinte reflexão. Você já pensou que você, sua casa e o seu tempo, eles não são seus? Mas uma dessas saídas que Deus determinou para que servisse alguém. Eu achei isso muito interessante, né? Porque a nossa vida, o nosso tempo, né? Ele é para o Senhor. Ele é para edificar as vidas. É para edificar vidas. Aqui fala também que a hospitalidade radicalmente simples começa quando nós lembramos que Deus nos usa como epístolas vivas, né? Pedras vivas. E que a abertura ou inacessibilidade de nossas casas e corações encontra-se entre a vida e a morte, vitória e derrota, graça ou vergonha para muitas pessoas. E eu acho muito interessante também que a vida da irmã, né, dentro daquilo que a irmã está falando, se a gente olhar só no sentido das obras, a gente sabe que isso é vago, que isso é vazio. A gente precisa ter o Espírito Santo para conseguir fazer as coisas de tal forma que elas glorifiquem o Senhor, né? Qualquer coisa que a gente faça no nosso próprio braço, do jeito que a gente acha que tem que ser, por nossa simples motivação, né, em querer fazer, em querer ajudar, se não for movida pelo Espírito Santo, não vai gerar vida, né? A gente sabe disso, né? Quem é cristão entende essas questões. E muitas vezes pode ser que a gente pense assim, né? Quem está ouvindo a gente pode pensar assim, mas eu não tenho condições de receber as pessoas, a minha casa é muito pequena. E eu entendo aqui que essa hospitalidade radicalmente simples, ela não fala de bens materiais de certa forma para a gente, embora ela tenha muitos exemplos práticos disso, né? Mas o mais importante que eu vejo aqui é o coração. A gente pode ter uma casa pequena e o nosso coração fechado, e a gente pode se justificar que a gente não vai receber ninguém porque a nossa casa é pequena, por exemplo. Da mesma forma, a gente pode ter uma casa muito grande, né, e que ela viva vazia também, sem ninguém, porque o nosso coração é orgulhoso demais para receber alguém nela. Então, não é o lugar, não é a estrutura, não é a grandiosidade ou a pequenez, né, do ambiente. Eu imagino e eu creio, para quem lê esse livro, eu tenho certeza que vai concordar comigo, e eu nem sei como é que é o tamanho da casa da irmã, mas não importa onde essa irmã vivesse, ela iria aplicar essa hospitalidade radicalmente simples, ainda que ela vivesse em um cômodo só, porque isso não vem de obras dela, isso vem do coração dela, vem do Senhor que moveu a irmã a agir dessa forma, a ter esse coração, né, da família da irmã. Eu falo da família porque muitas vezes a gente pode querer fazer algumas coisas, né? Por exemplo, quem vive num contexto, né, do casamento, mas às vezes o cônjuge não acompanha. E ela faz um alerta sobre isso, porque ela fala que essa hospitalidade radicalmente simples, de forma alguma ela deve dividir uma família. É necessário que os dois entendam da mesma forma, é necessário que
que todo o serviço para o Senhor, né, que tudo aquilo que é feito, seja em comum acordo, seja de uma forma em que os dois tenham a mesma visão diante do Senhor, né? Então, de forma alguma, a hospitalidade radicalmente simples, ela é feita para dividir uma família, né? E se isso está acontecendo, ela considera que a família deve sentar, conversar sobre isso, até que eles entrem em um acordo, até que o Senhor dê uma direção, né? Mas que não é o caminho, né? A gente deve parar, reavaliar, mapear os objetivos, né? O importante é que todos sejam uma equipe. No caso da irmã, o marido dela é pastor, ele tem o mesmo encargo, né? Ele se sente abençoado, né? Dessa forma que eles conduzem ali esses vizinhos quando chegam na casa deles, né? A casa dela, pelo que dá para entender, é o dia inteiro cheio de gente, assim, né? Ela faz as comidas, acorda cedo, já cozinha, já deixa tudo preparado para quem precisar ir lá e se servir, né? Por exemplo. Bom, ela também comenta sobre a hospitalidade radicalmente simples em outros aspectos, né? O livro todo ele vai tratar de relacionamentos dela com esses vizinhos, né? Vai falar de um vizinho que era traficante de metanfetamina, vai contar, né, no momento em que ele foi preso, né? Como que tudo isso aconteceu e como que a vida dela foi um testemunho, como que ela precisou de ter sabedoria, né, para não julgá-lo, para acolhê-lo, né, de certa forma, né, até para fazer visitas na prisão, mandar cartas, e por aí vai, né? Ela sempre fala que, em relação ao pecado, né, como eu já li lá no início, né, que ela sabe muito bem a diferença, né, sobre essa questão entre aceitar, né? Então, assim, o pecado é algo que jamais a irmã aprova, o que jamais nós cristãos aprovamos, né? Mas, ao mesmo tempo, ela entende que precisa conviver com pecadores, né? Nós somos pecadores também, né? Salvos pelo Senhor, né? Resgatados pelo Senhor. Então, ao entender que aquele que ainda não conhece o Senhor e que está vivendo em pecado, ele precisa dessa aproximação do cristão justamente para que ele tenha alguém para ajudá-lo e a direcioná-lo, né, ao Senhor. E aí sim, conhecendo o Senhor, ele abandone o pecado, venha se arrepender. Então, ela trata com muito cuidado essas questões de julgamento, até porque a irmã vivia numa condição de pecado também. Quem lê o livro vai saber como que a irmã era até se converter, né? E ela enfatiza muito isso, porque muitos de nós já saímos julgando, né, aqueles que são pecadores, ou a gente olha muito mais para o pecado, né, do que para a pessoa, e em consequência disso, a gente acaba mais afastando as pessoas do Senhor, né? E dentre tantas formas, né, de praticar a hospitalidade radicalmente simples, a nossa irmã, ela citou um pouquinho sobre a história da mãe dela. A mãe dela era uma pessoa que não tinha fé em Jesus Cristo, né? Muito pelo contrário, quando ela precisou conviver, né, na casa dela junto com as filhas da Rosária, enquanto a Rosária tentava ali evangelizar suas filhas, fazer devocional com elas na casa dela, muitas vezes a mãe dela intrometia, tentava atrapalhar, trazia confusão para o ambiente. Então, a gente fica imaginando, né? Se já é desafiador para as mães que tentam ali levar a palavra para os seus filhos, imagina alguém morando junto na casa que está falando o contrário, né? Eu imagino que foi muito desafiador. Mas ela entendeu, né, diante do Senhor, como alguém que era convertida, que deveria acompanhar, suportar, deveria estar ali amando a sua mãe, né, respeitando a sua mãe, independente dela não crer no Senhor. E ela fala um pouquinho ela usa esse exemplo da mãe dela, porque a mãe dela chegou a adoecer, né? A mãe dela, quando adoeceu, ela teve um câncer, né, no estado terminal, e a Rosária ficou com ela alguns dias, né, durante esse período no hospital. E aí ela vai falar sobre a hospitalidade radicalmente simples no hospital. E a mãe dela, ela tinha passado por uma experiência numa igreja que
afastou ela, né? Um mau testemunho de um irmão numa igreja, depois vocês podem ler no livro qual foi esse exemplo, né? A afastou totalmente dos caminhos do Senhor, né? O irmão fez algo muito errado, né? E que não deveria, e isso afastou a mãe da Rosária dos caminhos do Senhor. Ela pegou, digamos assim, uma birra, né? Do evangelho, dos cristãos. Então, isso afastou ela por muitos e muitos anos, né? Até que chegou num momento ali que ela adoeceu. E aí a Rosária vai falar um pouquinho sobre essa hospitalidade radicalmente simples no hospital. Aí um trechinho que fala assim, do livro, né? E depois do quinto, do que se tornariam 8 dias no leito, percebi algo. Nem todo mundo, aqui ela está se referindo à mãe dela, né? Nem todo mundo pode vir a Cristo na plenitude de sua vida. Enquanto o mundo, a carne e o diabo são fortes e violentos. Mas qualquer um, conduzido pelo Espírito, pode ir a Cristo no leito de morte, quando a carne é fraca. Qualquer um, até a minha mãe. Mas quem conduzirá? Quem proclamará a plenitude de Cristo na presença dessa fraqueza? Se você não está no leito de morte, não pode oferecer hospitalidade. A hospitalidade, ela sempre exige mãos, corações, mentes, bagunça, sacrifício e fraqueza. Sempre. E aqui eu repito essa frase para você que, de repente, não está num hospital auxiliando alguém, mas você está na sua casa todos os dias educando seus filhos na palavra. Vou repetir para você. Hospitalidade sempre exige mãos, corações, mentes, bagunça, sacrifício e fraqueza. Sempre. Vou repetir para você que está sendo hospitaleiro com um parente que está passando por uma situação muito difícil e você está se sentindo muito desafiado nessa situação. A hospitalidade sempre exige mãos, corações, mentes, bagunça, sacrifício e fraqueza, sempre. Eu poderia ficar repetindo várias outras situações em que a gente pode exercer a hospitalidade radicalmente simples. E em todas elas, seja com o vizinho, seja com os nossos familiares, seja com os filhos, com os nossos irmãos, seja com com pessoas que o Senhor colocar na nossa vida, situações que o Senhor colocar diante de nós, vai exigir mãos, que a gente faça alguma coisa, vai exigir o nosso coração, vai exigir da nossa mente, vai ter bagunça, vai exigir sacrifício, vai exigir que a gente abra mão do nosso eu, e fraqueza, porque a nossa força vai estar no Senhor, sempre. Ela fala assim que não era fácil, porque a mãe dela sempre tinha negado Cristo com ódio, né? Aí ela falou assim, mas quando minha mãe disse que estava fraca, orei para que Deus enchesse sua fraqueza com força salvadora. E aí, resumindo esse contexto, ela fala assim, minha mãe, a ex-ateísta, creu em Jesus, arrependeu-se de seu pecado e reconciliou-se com Deus 2 dias antes de morrer. Deus foi muito misericordioso comigo, uma pecadora. Ela também fala que o cristão, nesse livro, eu achei muito interessante a lembrança desse salmo, que a gente sempre vai passar por momentos desafiadores, né? A palavra fala, né, que ainda que eu ande pelo vale, né, da sombra da morte, não temerei mal algum. Então, é um contexto de que a gente precisa confiar no Senhor quando dias difíceis chegarem, né? E a palavra fala, né, quando passardes por aflições, né? Ela não fala assim, caso um dia você passe, né? Ela fala quando passardes por aflições. Já é uma palavra que indica que isso uma hora vai acontecer, que dias difíceis vão chegar para todos nós. E aí ela usa esse Salmo 112 e fala assim, cristãos não são acumuladores medrosos, eles são doadores corajosos. Aí ela usa esse Salmo 112 que diz, pois ele nunca será abalado, o justo será lembrado para sempre, ele não teme más notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor. Eu achei muito interessante essa lembrança, né, de que o justo não será, de que o justo será lembrado para sempre e que ele não teme más notícias, né? E para a gente ser bem sincero, muitas vezes a gente teme por más notícias, óbvio.
porque muitas vezes o nosso coração ele está muito mais forte, né, do que o nosso espírito no Senhor. E quando chega notícias difíceis, a gente é abalado e precisa voltar, né, o nosso coração para Ele, para o Senhor. Então, esse livro, ele fala que todos os cristãos são chamados à hospitalidade, né, seja nos seus lares e seja aí de outras formas. E ele finaliza, aliás, eu finalizei, né, essa resenha, não o livro, né, com esse versículo que fala assim: o Senhor edifica Jerusalém e reúne os dispersos de Israel, para os quebrantados de coração curar suas feridas, inúmeras estrelas, chamando todas pelo nome. Salmo 147, 147, do versículo 2 ao 4. Então é isso. Espero que ao longo dessa resenha, ao longo desse resumo que eu trouxe aqui desse livro, vou mostrar ele aqui mais uma vez, né, da Rosária Butterfield, O Evangelho e as Chaves de Casa, você tenha sido encorajado e que o Senhor tenha falado no seu coração de alguma forma, para que de alguma forma você perceba, né, que a sua vida, o seu tempo, a sua casa, os seus bens, o que você tem é do Senhor. E que você possa edificar, que você possa fortalecer, que você possa ter um coração pronto para ajudar, né, aqueles a quem o Senhor colocar na sua vida. É isso. Que o Senhor te abençoe e até a próxima resenha, se o Senhor permitir.